Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. João 12, 27. Agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que se tornem filhos da luz. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías dizia ainda: cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulso da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Glória a Deus. Capítulo 12 de João, ontem nós vimos a primeira parte, falando acerca das nossas reações diante de Jesus. Agora, na segunda parte, dando continuidade, no versículo 27, Jesus fala: a minha alma está angustiada. Jesus sabia que estava perto dele se entregar por nós, morrer na cruz por nós, e ele diz: a minha alma está angustiada. E aí Jesus diz: mas o que eu direi nesta hora? O que nós falamos quando estamos angustiados? O que nós oramos? O que nós pedimos quando estamos passando por momentos difíceis? Jesus fala algo tremendo. Ele diz: eu direi: Pai, me salva desta hora? E ele responde: não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. E a oração que Jesus faz no versículo 28 é: Pai, glorifica o teu nome. Nesse dia eu quero compartilhar sobre glorificar o nome do Senhor. Jesus morreu na cruz porque ele foi enviado pelo Pai para nos reconciliar, para nos salvar, para nos transformar,
para gerar a igreja através da sua morte. Jesus gerou a salvação de todos que creem nele. Mas nós não podemos nos esquecer jamais que, sobretudo, a salvação de cada pessoa, a morte de Jesus na cruz, a existência de todas as coisas, só tem um propósito. O maior propósito é a glória do nome do Senhor. Você existe para a glória do nome do Senhor. Tudo o que você e eu fazemos, devemos fazer para a glória do nome do Senhor. Quando nós entendemos a glória de Deus como o maior propósito da nossa vida, a nossa vida tem sentido, significado, satisfação. Você existe para a glória de Deus. Então, nessa hora que Jesus está caminhando já em direção ao momento onde ele seria entregue, onde ele seria crucificado por nós, ele diz: o que eu pedirei ao Pai nesta hora? A minha alma está angustiada. Amado, cumprir o propósito de Deus não será fácil, não será sem obstáculos, não será sem luta contra a nossa natureza, contra a nossa carne, contra dores, contra crises. Mas se nós tivermos o propósito de glorificar sempre o Senhor, nós veremos a glória de Deus, nós veremos a ação de Deus, nós veremos a manifestação do poder de Deus e os propósitos de Deus. Qual é o propósito da sua vida? Glorificar a Deus? Ou satisfazer suas vontades? Ou procurar caminhos e atalhos mais fáceis para você fugir do tratamento de Deus, fugir do processo de Deus? Jesus aqui está indo, e ele diz: a minha alma está angustiada, mas eu não peço que o Pai me livre, porque eu vim para esse propósito. Eu peço para que o nome dele seja glorificado em Deus. E aí ele ouve a voz do Pai. Olha que tremendo. João capítulo 12, versículo 28 diz: veio uma voz do céu, dizendo que eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão que estava ali ouviu a voz, mas eles não compreenderam. Pessoas perto da gente às vezes estão ouvindo a voz de Deus, com a mesma pregação, com os mesmos louvores, mas ele não está compreendendo. Jesus ouve o Pai dizendo: eu já o glorifiquei. Uns disseram: foi um trovão. Outros disseram: eu acho que um anjo falou com ele. Amado, quando nós decidimos glorificar o nome do Senhor, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos compreender o que Deus está falando com a gente, nós vamos entender os processos de Deus na nossa vida, nós vamos entender o tratamento de Deus na nossa vida. Mesmo que a gente não tenha explicação para tudo, mas nós vamos ter a compreensão de que Deus está no controle, que Ele é soberano e que nós devemos glorificá-lo em toda e qualquer situação. Por mais difícil que seja a dor de um pai diante de um filho enfermo, por mais difícil que seja a dor de uma mãe, muitas vezes chorando o luto de seus filhos, por mais difícil que seja a dor da alma de alguém que está passando por um nível de crise existencial, que ele não consegue ter resposta, se nós decidimos glorificar o nome do Senhor, Deus vai nos dar graça para enfrentar todos os momentos da vida, porque a graça de Deus nos basta. A graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus sobre a nossa vida vai nos dar propósito. O propósito da nossa vida tem que ser glorificar ao Senhor em todas as situações. É fácil você pensar alguém receber uma bênção muito grande e começar a glorificar a Deus. Isso não é difícil pensar. Mas quando a Bíblia fala sobre glorificar o Senhor, tem a ver com a sua vida em todos os momentos, nas suas dificuldades, fraquezas, até quando a gente erra, nós podemos decidir glorificar o Senhor, nos arrependendo, confessando, abandonando o erro. Qual é o propósito da sua vida? Jesus diz: eu peço que o nome do Pai seja glorificado. E no versículo 30, Jesus diz: essa voz não veio por causa de mim, veio por causa de vocês. Jesus estava convicto, ele não precisava de algo sobrenatural naquele momento para ele crer. Ele disse: o Pai está falando para que vocês creiam. Amado, Deus tem falado com a gente de muitas maneiras, mas o crer é uma decisão nossa. O crer em Jesus e o se render, entregar, é uma decisão de cada um de nós. Ninguém vai nos obrigar, ninguém vai nos convencer se nós não abrirmos o coração para crer em Jesus, crer na sua palavra. E Jesus fala: foi por causa de vocês.
E no versículo 31, Jesus fala: chegou o momento que o príncipe deste mundo será julgado e será expulso. Na hora da crucificação de Jesus, não foi um momento de derrota, foi um momento de vitória, foi um momento de triunfo de Jesus sobre os principados e potestades, como está escrito em Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses diz que Jesus na cruz triunfou sobre principados e potestades. Na cruz ele estava tirando toda a autoridade que Satanás tinha sobre a humanidade por causa do pecado da humanidade. Jesus estava dizendo: foi pago. Agora todo ser humano que crer em mim tem acesso ao meu Pai e tem autoridade para viver na terra, manifestando o poder e a glória de Deus. A cruz, crer em Jesus, não é apenas você concordar na mente, mas o crer e se render e se relacionar com o Deus vivo através do sangue de Jesus faz de você um manifestador do poder e da glória de Deus na terra. E aí, a partir do versículo 32, Jesus fala: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Jesus já estava mostrando aqui o tipo de morte que ele ia morrer. E o que acontece? A multidão que estava ali disse assim: não, a lei diz que o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, ele permaneceria para sempre. Os irmãos sabem que os judeus e nem os discípulos, nem os apóstolos conseguiam entender a ideia de que era necessário que Jesus morresse. Porque se ele é o rei, se ele tem todo o poder, ele cura enfermo, ele ressuscita mortos, ele faz todas essas coisas, como que ele vai morrer? Mas a morte de Jesus não foi um acidente, foi uma agenda, foi um planejamento de Deus, o plano eterno de Deus, porque só através da morte do Cordeiro de Deus, a humanidade toda poderia ser salva, perdoada, reconciliada, transformada. Todas as coisas existem por causa de Jesus, porque Jesus se entregou por nós, ressuscitou. E Jesus fala aqui, no versículo 35, vocês têm um pouco de luz, a luz está com vocês, ainda por um pouco. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quero compartilhar, baseado nesse final do capítulo 12, o que nós temos que fazer para glorificar o nome do Senhor. Primeiro, o texto mostra que nós precisamos andar na luz de Deus. Jesus fala que Ele é a luz, e Ele diz: ande nessa luz, versículo 35. Enquanto vocês têm a luz, andem na luz, versículo de número 35 diz: para que não seja surpreendido pelas trevas. Se eu quero glorificar a Deus, eu preciso andar na luz. Andar na luz é andar na verdade, é andar em Cristo, é não permitir que a mentira, que as trevas, que tudo que é engano ocupe o meu coração, domine o meu coração. Todos nós temos uma tendência, muitas vezes, a acreditar em mentiras, a viver mentiras, a absorver mentiras que o inimigo lança sobre nós, sobre as circunstâncias que estamos vivendo. Há uma batalha espiritual sempre entre a mentira e a verdade. Se você começar a acreditar em algumas mentiras do diabo, você vai se tornar treva. Se você começar a acreditar que você não tem valor, ou que você não tem como viver uma vida em Deus plena, ou que você pode amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, todo tipo de mentira que nós crermos, nós vamos nos tornando como as trevas. Jesus diz: creia na luz, ande na luz. Quem quer glorificar a Deus vai amar a luz, vai amar a verdade, vai amar a vontade de Deus. Mais um pouco, Jesus diz ainda no versículo de número 35, ele fala: andem na luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Se há algum nível de engano que eu estou crendo, amando, se eu estou cultivando algum nível de mentira, eu vou ser surpreendido pelas trevas. Chega um momento que você percebe que o seu coração está endurecido, está enfermo espiritualmente, o seu coração está confuso, porque você deixou as trevas ocuparem espaço no seu coração. Amado, nós precisamos andar na luz, se a gente quer glorificar o nome do Senhor. Versículo 36, o Senhor Jesus diz: enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz.
Quanto mais eu amo a luz e ando na luz, mais eu vou me tornando semelhante a Jesus. Filhos da luz, com a natureza dele, com o amor dele, com o caráter dele, eu vou sendo transformado em filho da luz. Em segundo lugar, se nós queremos glorificar o nome do Senhor, nós precisamos amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens. Olhe comigo o versículo de número 37. O texto diz assim: depois de dizer isso, na segunda parte do texto, embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Irmãos, a gente se surpreende de algumas pessoas que não creem em Jesus hoje. Agora você imagina as pessoas que viram Jesus, assistiram os milagres, ouviram Jesus ensinando, o Filho de Deus, e não creram nele. A gente não se surpreende com isso? E a pergunta é, por que alguns não creem em Jesus? O texto explica. Olhando para o versículo 38 primeiro, o texto diz que não creram nele. Isso já estava profetizado por Isaías. No versículo 38 diz que Isaías profetizou dizendo: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor. E o versículo 39 diz: não podiam crer. Por quê? Versículo 40, os olhos deles ficaram cegos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam curados. Muitas pessoas, quando lêem esse texto, ficam confusas, porque parece, lendo de maneira apressada, que Deus está dizendo o seguinte: que Ele, Deus, cegou as pessoas e falou: eu não quero que vocês creiam. Mas uma leitura um pouco mais, observando os detalhes e conhecimento bíblico maior, mais amplo, vai nos mostrar uma realidade. Nós não cremos no Senhor, nós não cremos em Jesus, porque nós decidimos amar mais a nossa vontade, porque nós decidimos amar mais as nossas verdades, porque o nosso coração foi se endurecendo, os nossos olhos foram ficando cegos. A Bíblia fala que os nossos ouvidos vão se ensurdecendo. Deus fala uma vez, Deus fala duas, mas se Deus continuar falando e a gente não dar atenção, a voz do Espírito Santo vai se apagando no nosso coração. O endurecer do coração não é uma obra de Deus. O endurecimento de um coração é permissão de Deus, diante das nossas escolhas, diante das nossas decisões. Nosso coração pode se tornar tão duro, que não conseguimos mais crer. Se eu quero glorificar a Deus, eu preciso amar mais a glória de Deus. Versículo 41 diz: Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. E aí o 42 nos dá uma dica muito importante. Muitos das autoridades creram em Jesus, muitos daqueles líderes religiosos creram em Jesus, mas não confessavam publicamente. Por quê? Para não serem expulsos da sinagoga. E aí o versículo 43 dá a resposta para a gente. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados, se eu quero glorificar a Deus, eu vou precisar tomar uma decisão todos os dias. Eu preciso amar mais a aprovação de Deus, a glória de Deus, do que a aprovação dos homens, do que as minhas vontades, do que aquilo que me é mais confortável. O que me faz crer, o que me faz glorificar a Deus? Amar a glória de Deus em detrimento da minha vontade, das minhas opiniões, daquilo que o mundo diz, daquilo que a minha carne pede. Amado, nós precisamos amar a glória de Deus, a glória de Deus na nossa vida, a glória de Deus na nossa família, a glória de Deus na igreja, a glória de Deus em tudo que a gente faz. E para concluir, se nós queremos glorificar o nome do Senhor, a partir do versículo 44, Jesus fala: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo que crê em mim não permaneça nas trevas. E aí, a partir do verso 47, Jesus fala: quem ouvir as minhas palavras e não guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgá-lo. Versículo 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Quem ama,
quem busca glorificar a Deus, vai viver uma vida para a eternidade, vai viver uma vida para que o nome do Senhor seja glorificado não apenas aqui na terra, mas crendo que um dia nós vamos prestar contas diante dele, e que tudo que a gente faz em obediência a ele, nós seremos recompensados por ele na eternidade, não nessa terra. Nessa terra nós veremos muitas injustiças, muitas desigualdades. Nesta terra nós veremos muitas aparentes contradições. Pessoas boas sofrendo coisas terríveis, pessoas más, às vezes aparentemente se dando muito bem. E é por isso que tem gente que fala, não vale a pena viver uma vida tão boa. Mas tudo isso é prova para ver onde está o nosso coração. Porque se a gente ama a eternidade, nós não vamos nos avaliar e nem viver pelas coisas dessa terra. Nós sabemos que no último dia, as palavras de Jesus vão nos julgar. No último dia, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E tudo que a gente viveu aqui para a glória de Deus, nós seremos recompensados na eternidade. Viver para a glória de Deus, amado, não é amar as coisas da terra, mas é amar o céu, amar o plano eterno de Deus, amar a cidade santa, amar as coisas eternas. Hebreus capítulo 11 diz que os heróis da fé, aqueles homens e mulheres que foram testemunhas vivas de andar com Deus, eles viviam almejando uma pátria superior. Isso muda toda a nossa realidade, isso muda a maneira que a gente olha para a vida, isso muda a maneira que a gente vive o dia a dia nosso. Que eu e você possamos amar mais a glória de Deus do que a glória dos homens, do que o brilho da Babilônia, que fascinou até João escrevendo Apocalipse. Ele ficou fascinado quando ele viu a Babilônia, e o anjo repreendeu dizendo, por que você está tão admirado? Amado, o mundo tenta nos fascinar com seus encantos. Todos nós temos uma batalha dentro do coração, de amor ao mundo, que muitas vezes nós temos que confessar a Deus, e buscar amar mais a glória dele. Que o Senhor nos abençoe com um profundo amor pela glória dele. Adoração é paixão pela glória de Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer, que a palavra do Senhor seja compreendida em nosso coração. Pai, som do nosso coração nessa manhã, e tudo aquilo que tem sido endurecido pelo nosso pecado, endurecido pelas nossas vontades, endurecido porque as coisas do mundo muitas vezes nos cegam os olhos, que o Senhor possa mostrar a nós, e gerar em nós arrependimento, Espírito Santo, para que a gente possa amar a glória de Deus acima de todas as coisas, e amando a glória de Deus, viver a tua presença, andar na luz, e viver, ó Deus, nessa terra, de maneira que o teu reino se manifeste, que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nossos dias de vitória, em nossos dias maus, em nossos momentos de compreensão absoluta dos teus propósitos, naquele momento, e também nos nossos momentos de crise e de dúvida, que nós possamos decidir glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus.